oferecer o melhor da geografia, essa ciência que descreve a Terra. Sejam todos bem-vindos ao novo conceito de aprender geografia aqui no GeoStudio, sala de aula, através do YouTube e do YouTube Studio. Hoje vamos considerar com vocês os 3 conceitos mais usados na ciência geográfica: paisagem, lugar e região. Como definir paisagem? Paisagem ela é definida como uma série de alterações que ocorrem em um ambiente. O ambiente ele pode ser físico, natural e também modificado pelo homem. Na paisagem, por exemplo, natural, nós vemos poucas movimentações sobre a superfície da Terra. Mas também a gente não consegue ver as movimentações abaixo da Terra, que são outras paisagens. Na superfície da Terra, ocorrem aquelas paisagens naturais. Quando olhamos para uma paisagem, a gente percebe que ela não foi modificada pelo homem, mas ela também pode ser modificada pela própria natureza. Uma chuva, por exemplo, ela pode fazer parte de uma paisagem e, ao mesmo tempo, alterar a paisagem. Então, a paisagem geográfica é definida como um ambiente onde sofre alterações, tanto naturais quanto antrópicas. O que são alterações antrópicas? São alterações modificadas na paisagem por ações do homem. Por exemplo, um trator. Um trator, ao escavar uma área, ele está sendo modificado essa área através do homem a usar esse componente físico que é o trator sobre uma paisagem. Mas uma paisagem também pode ser modificada por um componente natural, como um terremoto. Um terremoto, nós não vimos a origem, porque o nosso sentido de visão não capta a origem, porque ocorrem os tremores de terra ou abaixo da superfície. Então tem muitas paisagens dentro do interior da Terra. Nós chamamos de manto, núcleo. Isso faz parte da estrutura do nosso planeta, onde a geologia é uma ciência que estuda essas modificações do interior do planeta Terra. Já a geografia, ela descreve. E é com esse ponto de vista que nós estamos passando para você, querido aluno, para você aprender essa ciência interessante e importante para a nossa vida, do nosso cotidiano. Então, vocês perceberam o que significa paisagem. Paisagem significa processo e dinâmicas que são visíveis, mas de alguma forma foram ocultadas pela sociedade. Dessa forma, podemos afirmar de maneira simples que o conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais. Agora vamos falar um pouquinho sobre lugar. O conceito de lugar sendo usado na geografia. Lugar, de acordo com o geógrafo francês Vidal de Lablache, o planeta Terra ele foi feito para ser criado por lugares e não por humanos. Então, o ser humano ele habita a Terra, mas não para cuidar da Terra de modo a alterar os lugares. A Terra não pode ser alterada de forma degradada. Por isso que quando a gente percebe um lugar onde está sendo desmatado ou está sofrendo uma queimada ilegal, a gente já se preocupa com aquele lugar, com aquele bioma, com aquele ecossistema, onde a biogeografia, que é a junção da biologia com a geografia, estuda os impactos ambientais do lugar. Então, o ser humano ele foi feito para cuidar do lugar e não para alterar o lugar.
nós definimos o lugar como sendo um conceito da geografia usado para mostrar que o planeta Terra que vivemos é cheio, tem muitos lugares para ser cuidado. É preciso lembrar que o conceito de lugar é exclusivo da geografia. Então, o lugar ele pode ser definido como espaço que a gente percebe determinada área, determinado espaço é percebido também com o sentido da visão. A geografia também trabalha com todos os sentidos humanos. Audição, visão, tato, mas principalmente com o campo da visão. Então, lugar é definido como espaço observado pelo homem. Uma ação humana altera o lugar. Portanto, deve ser cuidado isso. Todos os lugares, por exemplo, um rio, ou as margens do rio, é um lugar. O que se pode ser feito nesse lugar? Uma ponte para atravessar de um lado para o outro. Mas sabendo que aquela construção tem que seguir as leis da Constituição. E ainda assim, sofre alteração o lugar. O homem, ao mexer naquele lugar, está causando um impacto no ambiente. Por isso, tem que cuidar do lugar, preservando ele, conservando, para poder as próximas gerações usufruir e se beneficiar do lugar que fomos inseridos no planeta Terra. Terceiro conceito de geografia que vamos dar atenção chama região. Região é muito importante estudar região. Geografia regional do local em que a gente está inserido. Então, como é definido região? Na geografia é definido como uma área ou espaço que foi dividido, obedecendo critérios específicos. Região é um conceito de espaço ou uma área limitada, observando ali as características daquela região. Um exemplo, eu sou professor de geografia e vivo numa região chamada Nordeste. A região Nordeste tem suas características. Então, é a área da região Nordeste. O espaço da região Nordeste obedece às características locais da região. Vai diferir da região Sudeste, da região Sul, vai em todos os aspectos da geografia, em todos os conceitos, tanto de lugar, que acabamos de definir, e de paisagem. Uma paisagem do Nordeste, um exemplo, o Ceará, é conhecida como uma região de belas praias, onde o turismo é muito usado para atrair uma economia, uma indústria, e estrategicamente é bom, favorável para o crescimento da ordem do lugar. Diferente, por exemplo, de outra região. Vamos colocar Minas Gerais. O estado de Minas Gerais já usa outros aspectos obedecendo aquele lugar. A região mineira, por exemplo, faz mais cultivos de culturas agrícolas, também faz mineração com as rochas. Então, agrega na sua economia, na sua cultura local. Tudo isso faz parte da ordem e de obediência daquele lugar. É o que nós chamamos, então, de região. Vamos estar sempre focando na ciência geográfica, aqui no GeoStudio, sala de aula, esses conceitos, esses pilares dessa ciência, que é a geografia. Resumindo, nós aprendemos aqui 3 conceitos importantes da geografia, né? Quais são eles? Primeiro, paisagem. Segundo, lugar.
E terceiro, região. Esses três conceitos, essas três categorias da ciência geográfica vai ser base, vai ser fundamento para as aulas que teremos aqui. A primeira aula vai ser sobre o universo. O universo composto com as estrelas, com as constelações, com as galáxias. Será a primeira aula e o público em geral, ensino fundamental, as crianças que estudam sexto ano, escutem e prestem atenção nessa aula que é muito importante, serve de base para o seu ensino na escola, na sua vida. Então, agradeço muito aqui a sua atenção para esse princípio que foi passado para vocês desses três conceitos importantes da geografia. E espero você na aula sobre o universo, com o tema Universo. Será postado ainda hoje para vocês, queridos e queridas alunas do Geo Estúdio Sala de Aula. Um abraço do professor Ismael.